alunos da turma de Matemática, segunda licenciatura da Unifatec. Eu sou a professora Messia Carla, graduada em Administração de Empresas pela UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e pós-graduada em Gestão Empresarial pela Faculdade Católica do Cariri. Sou também servidora da OAB Crato, subseção Crato, Ordem dos Advogados do Brasil, Crato. E estou aqui para ministrar essa disciplina tão gostosa de se trabalhar, que é a didática, essa arte de ensinar, essas ferramentas. Vocês serão apresentados a ferramentas maravilhosas que vão ajudá-los, com certeza, a ministrar uma aula mais prazerosa e facilitar o seu trabalho enquanto professor e dos seus alunos. Todo mundo vai ter a ganhar com a apresentação dessa disciplina de didática. Sejam todos bem-vindos. Vou dar início agora à nossa disciplina realmente de didática na matemática, matemática na didática. Vamos lá. Para início de conversa, a didática é uma atividade pedagógica escolar. O que investiga a pedagogia? A natureza das finalidades da educação intencional como processo social no seio de uma determinada sociedade. Nesse sentido, o que assegura a didática? O fazer pedagógico intencional garante a arte de ensinar. E o que vem a ser ensinar, meus queridos alunos do curso de Matemática, segunda licenciatura da Unifatec? O que vem ser ensinar? Ele tem o caráter instrutivo e formativo. Como assim, professora Messia? Instrutivo porque eu estou instruindo, eu estou realmente passando conhecimento para alguém, ensinando algo de bom a alguém. E formativo é o que nós estamos fazendo da Unifatec, formando você, formando realmente cidadãos, pessoas que terão uma bagagem positiva para passar para os seus alunos. E a didática, ela tem uma perspectiva tridimensional. Quais são? A político-social, que é onde eu vou me preocupar realmente, minha gente. Como é que está o senso crítico do meu aluno em relação à política, essa ciência tão bonita, que é as ciências da policidade. E a questão social, eu tenho que incutir na mente do meu aluno que ele tem que preocupar-se com o social, com os problemas inerentes à sociedade. Aí também é uma das perspectivas tridimensionais da didática, a questão técnica, que seria o que? A disciplina em si. Eu, enquanto professor, eu tenho a obrigação de passar para o meu aluno a questão técnica, a disciplina em si. No caso de vocês da matemática, vocês têm realmente que passar o conteúdo de matemática para os seus alunos, para que eles entendam realmente. Mas mais do que isso, e eu julgo a perspectiva mais importante, é a questão humana. Eu tenho que me preocupar com o meu aluno, como é que está realmente a vida dele lá fora, como é o convívio dele. E eu tenho que passar para ele também que tem que ter essa preocupação com o humano, com o outro, com a empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Então, a didática tem essa perspectiva tridimensional. Ela mostra que é importante eu me preocupar com a questão político-social, como realmente está dos meus alunos, com a visão que eles têm. A questão técnica, que é a disciplina em si, que eu, enquanto professor, eu tenho que passar para os meus alunos. E mais do que tudo isso, que eu julgo a mais importante, a questão humana. Mostrar sempre os valores, a questão da ética, ou seja, a questão da moral, passar tudo isso para os nossos alunos. Nós vamos dar uma volta no passado, visitar um pouquinho a didática no contexto histórico.
Vamos observar como era a didática antes, como ela está hoje, o que houve de evolução. Iremos rapidamente nas cidades primitivas, na Idade Média, séculos 16, 17 e 18, séculos 19 e 20. Aí alguém deve estar me perguntando: professora, a senhora está falando de didática, e de onde surgiu? De qual cabeça veio isso? Quem foi realmente o fundador? Quem realmente teve essa magnífica ideia de ter essa didática, de fazer essa didática, que são essas ferramentas que facilitam nossa vida enquanto professor? Então vamos lá ao pai da didática. Eu vos apresento, minha gente, o Comênius, o pai da didática. Esse senhor charmoso de cabelo longo, de barba grande, é o Comênius. Foi ele que teve a ideia maravilhosa de criar a didática, de facilitar a nossa vida enquanto professor. Então vamos um pouquinho à história do Comênius. Ele nasce na Morávia e vive entre os anos de 1592 a 1670. Ele é pertencente à comunidade evangélica dos irmãos morávios. Se torna órfão de pai muito cedo e tem sua educação negada até os 16 anos de idade. Eu quero dar ênfase a essa questão aqui interessante da vida do Comênius. Ele se tornou órfão muito cedo, aos 16 anos, e teve sua educação negada. Gente, é até motivacional essa parte da história do Comênius, porque mesmo com essa educação negada, com essa barreira, com essa dificuldade, ele não desistiu. Ele persistiu e conseguiu. Tá certo? Então, assim, que essa parte também da história do Comênius venha para nós em forma de motivação. Você que está aí passando por algum problema, alguma situação, pensando em desistir do curso, isso ou aquilo, achando que está passando algum problema, alguma barreira, mesmo diante do que a gente está passando agora dessa pandemia, mas não vamos desistir. Quem sabe até a oportunidade de realmente investir nos nossos estudos. Então, o Comênius, ele vem mostrar isso para nós, que não há barreira, que não há realmente pedras no caminho, que mesmo com essa educação negada, com todos esses percalços, mesmo assim, ele persistiu, não desistiu e trouxe para nós, teve essa ideia maravilhosa da didática. Ele foi também, minha gente, pastor, diretor, professor e militante político. Ele foi o fundador da didática e, de certa forma, da pedagogia moderna. Sua pedagogia, minha gente, baseia-se nas ideias religiosas e realistas. Para ele, o fim último da educação é a felicidade eterna e salvação. E, para tanto, sua pedagogia não poderia pautar-se em um credo, mas, antes de tudo, em uma relação íntima com Deus. Gente, outra parte da história do Comênius que me chama a atenção e me faz realmente admirá-lo mais ainda é essa relação íntima com Deus que ele sempre fala. Ele sempre deixa claro que nós temos Deus para nos reger, Deus para nos amar, Deus para a gente ter fé. Que quando a gente tem fé, quando a gente luta realmente com honestidade, fazendo as coisas certas, Deus abençoa, Deus está sempre do nosso lado. E Comênius sempre deixa claro isso, que nós devemos ser tementes a Deus, que nós temos um Deus que nos ama. Então, é uma das partes também da história do Comênius que me chama a atenção. Ele diz também que os fins resumem-se, portanto, no saber, na virtude e na piedade. Ele defendia também uma educação acessível a pobres e ricos, meninos e meninas. É outra coisa interessante, maravilhosa que o Comênius deixou, uma educação para todos. Ele dividiu o período de escolarização em 4 momentos. Infância, que ele chamou de doméstica,
puerícia, comuns, adolescência, ginásio e juventude, a época das academias. Em sua didática, minha gente, ele estabelece regras metódicas para o ensino de ciências, línguas e artes. Deve-se ensinar o que se cumpre fazer. Ele deixa bem claro isso, que deve-se ensinar o que se cumpre fazer. Como assim, professora? Nós sabemos, minha gente, que nós, professores, acabamos sendo espelhos para os nossos alunos. Nós acabamos sendo realmente uma vitrine. Eles nos observam, eles realmente querem nos imitar, né? Quem é professor da educação infantil sabe que criança, até a letra do professor, ele quer copiar a nossa postura, o jeito da gente se vestir, o jeito da gente falar. Então, nós professores temos isso, como se fôssemos espelhos para os nossos alunos. Então, nós temos que ter, mais do que qualquer outro profissional, uma vida regrada, uma vida realmente com ética. Por quê? Porque, como ele nos diz, que deve-se ensinar o que se cumpre fazer. Não adianta eu falar em sala de aula algo e lá fora eu praticar diferente. Não adianta isso. Por quê? Porque eu estou sendo observada a todo momento. Eu costumo dizer que nós, professores, vivemos em um eterno Big Brother. Como assim? Nós estamos sendo sempre observados. Alguém vai se identificar comigo aí? Quem não já foi em algum lugar, seja uma festa, uma igreja, seja lá onde for, e encontrou um aluno. E o aluno lhe reconheceu, e o aluno, enfim, nós somos espelhos. E o Comênios diz que deve-se ensinar o que se cumpre fazer. Se eu estou falando sobre ética, sobre moral, sobre valores dentro da sala de aula, então eu tenho que também ter minha vida dessa forma, para que o aluno realmente veja que eu não estou com falso testemunho. Eu não estou pregando uma coisa e lá fora seguindo outra coisa. Outra coisa que o Comênios defende é que tem que ter utilidade de acordo com o contexto. É uma das palavras que eu, enquanto professora, gosto muito de usar e mais do que usar, eu gosto de praticar. Gente, trabalhar sempre com o contexto, trazer para a realidade, trazer realmente para a realidade, seja qual for a disciplina. Falando da matemática, meus professores, meus alunos de plantão aí, a matemática também precisa trazer para o contexto, trazer para a realidade, para que facilite o entendimento do aluno. Não podemos ter rodeios, deve-se evidenciar o porquê das coisas. Aí eu volto para a filosofia, eu faço o casamento agora perfeito da didática com a filosofia, com os filósofos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar de Tales de Mileto, que pensava antes de agir. Então, assim, o aluno ele é curioso, ele quer saber o porquê das coisas. E eu tenho realmente que fazer com que ele tenha essa curiosidade e vá atrás. Agir como filósofos, pensar antes de agir, não dizer sim de pronto, não dizer não de pronto, mas sempre refletir, buscar a melhor solução. No fato ou fenômeno deve-se estudar todas as partes, cumpre deter-se em cada coisa e a partir daí prosseguir. Deve-se ensinar uma coisa por vez, Comênios também defende isso, minha gente. Deve-se ensinar uma coisa por vez. Por isso que temos as disciplinas em separado. Matemática, português, geografia. Tem que realmente ficar cada coisa em seu lugar. As diferenças das coisas devem ser explicadas para que se construa um conhecimento claro. Não podemos, minha gente, deixar nossos alunos ir para casa com nenhuma dúvida. Devemos ser o mais claro possível. Devemos realmente trazer para a realidade, contextualizar, ter estratégias, ter jogo de cintura para que os nossos alunos compreendam nossa linguagem e
não fiquem com dúvidas, principalmente na matemática, que é uma disciplina exata, que precisa alcançar um resultado. Então, é isso que nós vamos ver daqui a pouco, como é que a didática pode auxiliar na matemática para facilitar o conhecimento, para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. A didática é dividida, minha gente, na didática geral, didática específica ou metodológica. Essas ciências que favorecem o entendimento da didática e a construção dos seus fundamentos e aplicações. Já falamos tanto de didática, né? Tá ficando claro? Você que está aí do outro lado, está conseguindo compreender realmente o que é a didática, como ela surgiu, quem trouxe a didática para nos ajudar, quem teve essa ideia maravilhosa, enfim. Se eu fosse perguntar a vocês agora um conceito de didática, o que você me diria? E a propósito, qual o conceito de didática? Até agora, que a professora Messia já falou, o que você conceituaria? Então vamos lá, para abrir o debate, para chegarmos à didática na matemática, eu quero resumir um pouco a didática, como eu já venho falando desde o início, como sendo a arte de ensinar. Vamos imaginar que foi o melhor conceito que eu já vi até agora para fazer realmente essa ligação da didática com matemática. Porque existe a palavra arte. Gente, arte, nós teremos que ser, vocês no caso, pessoal da matemática, segunda licenciatura da Unifatec, terá que ser um artista, por isso que eu citei a palavra arte. Porque não vai ser tão fácil, não é tão fácil ser um professor de matemática, mas a didática vem para facilitar a vida de vocês, vem para mostrar que é possível sim passar essa disciplina tão complexa, essa disciplina exata para os seus alunos de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma que o seu aluno vai compreender e você vai ficar satisfeito porque o objetivo vai ser alcançado, que é o aprendizado do aluno. Quero que vocês observem esse triângulo simbólico, onde tem o professor no topo, o aluno e o conteúdo de aprendizagem. Imaginemos que o conteúdo de aprendizagem seja a matemática. Gente, para que esse triângulo que vocês estão vendo aí, ele fique bonitinho, completo, não fique nenhuma lacuna, ele não fique aberto em nenhum lugar, nós precisamos de quê? Da didática. Para quê, professora? Para que no final esse objetivo seja alcançado. Qual o objetivo a ser alcançado na aula de matemática? Na aula de matemática que vocês vão ministrar. Qual o objetivo? Que os alunos aprendam, não é verdade? Então, para que esse triângulo ele fique bonitinho, fechadinho, nós vamos precisar utilizar a didática. Ferramentas, nós vamos ter que usar algo que facilite a vida do professor para passar esse conteúdo para os alunos de vocês. Aí eu trouxe esse conceito de didática que Libani falou em 97, que a didática é uma disciplina integradora que opera a interligação entre a teoria e a prática. Teoria e prática. Olha como lembra bem da matemática. Teoria e prática. Então, minha gente, de antemão já digo a vocês que tragam a matemática para a prática. Tragam a matemática, minha gente, para o cotidiano. Expliquem aos seus alunos a importância da matemática, porque eu tenho certeza que vocês serão muito questionados, se já não são questionados pelos alunos, o porquê da matemática, para que vai servir a matemática, enfim. Então vocês têm que estar preparados para isso, para trazer sempre, claro, a teoria, mas mostrar também a prática, a realidade. E aí, vamos agora à metodologia para o ensino da matemática. Como é, professora? Me ajude, a senhora que está trazendo didática para nós, nos ajude, nos mostre
que a didática vem trazer de novidade para nós, professores de matemática? O que é que ela vem nos ajudar? Como ela vem nos auxiliar? Primeiro, eu quero socializar o percurso. Matemática é um bicho de 7 cabeças. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca ouviu essa frase? Matemática é um bicho de 7 cabeças. Permanece até hoje essa imagem negativa da matemática. Nós vamos ver aqui como está se dando a ruptura e quais são as contribuições do coordenador pedagógico e do professor, porque nós sabemos que nós não fazemos nada sozinho. Nós não somos uma ilha, nós dependemos dos outros, de um e de outro, para que realmente as coisas andem, as coisas aconteçam. Então, gente, a primeira coisa, o primeiro item a se fazer é tirar realmente essa imagem que foi implantada em nossa mente de que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Eu acredito ser o primeiro item para facilitar a sua aula. Para que você passe para o seu aluno que a matemática não é tão feia como parece. Mostrar realmente a utilidade, mostrar realmente para que ela serve. Veremos também, ao decorrer de nossa aula, sobre alfabetização e letramento em matemática, metodologia das resoluções de situações, problemas. Eu chamo a atenção para isso também. É muito importante, é muito rico você trazer situações, problemas, você trazer a realidade lá de fora, trazer para a sala de aula e contextualizar com o seu aluno e mostrar para ele que a matemática é importante, que ela existe com essa utilidade. Então vamos aqui vamos fazer a situação, problema, esse estudo de caso, para que vocês compreendam que realmente a matemática é importante. Veremos também, como eu já falei antes, que tem uma contribuição enorme do coordenador pedagógico e do professor. Havendo realmente essa comunicação, facilmente todos irão ganhar, conseguirão atingir um objetivo. Eu peço agora que vocês reflitam um pouco sobre infelizmente, essa imagem negativa que foi criada, da matemática, o bicho de 7 cabeças. Como vencer isso? Como tirar essa imagem negativa? Você, que é professor de matemática, está na 2ª licenciatura, está aqui na Unifatec, está conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo. Espero que esteja realmente gostando da aula, esteja realmente captando vossa mensagem. Mas vamos refletir um pouquinho. Como poderemos tirar essa imagem negativa que infelizmente foi incutida em nossa mente? Seja lá por nossos professores, por algum professor de forma isolada que talvez nos traumatizou, não soube passar, não teve didática, não teve metodologia e nós trouxemos isso da infância e muitas vezes reflete hoje na nossa vida adulta. Mas e aí? O que a gente pode fazer? Como tirar realmente essa imagem negativa? Olha que bicho feio nessa imagem. É desse jeito que as pessoas veem a matemática. Eu digo assim, gente, com tanta propriedade, com tanta segurança, porque eu já ministrei várias aulas de metodologia para o ensino da matemática no curso de pedagogia. E, Ave Maria, quando é o primeiro dia de aula, eu tenho que usar essa didática, eu tenho que usar essa metodologia. E a primeira coisa que eu faço é tirar essa imagem negativa, é mostrar que a matemática faz-se necessário. A todo momento nós estamos usando a matemática. Então a primeira coisa é tirar essa imagem aí e transformar numa imagem bem bonita, fazendo com que o aluno não tenha medo. Não tenha medo e veja a matemática de outra forma. Por que essa imagem negativa da matemática por tanto tempo e como está se dando a ruptura? Eu já digo de antemão que a ruptura está se dando, sabe por quê, minha gente? Porque veio a didática aí, facilitar a nossa vida.
vida enquanto professor. Trazer ferramentas, trazer uma nova visão que faz com que a gente também se prepare para passar para os nossos alunos que a matemática não é assim. Tirar realmente essa imagem negativa. Gente, o ensino e a aprendizagem das 4 operações elementares, por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão, requer muita criatividade do professor para passar de forma lúdica para o aluno. E volto, de forma lúdica para o aluno. Gente, é possível sim aprender brincando, aprender se divertindo, usando a criatividade. É alguém que está aí do outro lado pode me questionar. Ah, professora, mas eu ensino em uma escola em que não me dá subsídios, em que realmente não me dá condições. Usa a criatividade. O simples fato de pegar sua turma, pegar seus alunos, levar para debaixo de uma árvore, por exemplo, e vamos contar, aprender a contar aqui com as pedrinhas, já muda a cabeça dos seus alunos, já melhora aquele ar. Ele já vai ter outra visão da sua aula, de você enquanto professor. Nós temos que trabalhar muito, gente, a questão da motivação da nossa aula, de um diferencial. O que é motivação, professora? Entrando rapidinho aqui nesse assunto. Motivação, motivo para uma ação. Então, todos nós somos motivados a alguma coisa, somos impulsionados a alguma coisa. E na sala de aula, enquanto professor, não pode ser diferente. Meu aluno tem que estar motivado para ir assistir minha aula. E o que é que eu posso fazer para ele se motivar? Ter criatividade, uma aula diferente, usar o lúdico. Usar a criatividade, brincar. É possível sim aprender brincando. Requer também, minha gente, para que a gente tenha essa aula diferente, esse diferencial, requer também tendências atuais da didática, utilizando materiais para facilitar o aprendizado e apresentando aos alunos sempre a prática. Gente, eu bato mais uma vez na tecla. Temos que usar a prática, temos que contextualizar. Eu vejo que tem realmente um resultado, o objetivo é alcançado quando se usa a prática. Claro que temos que trazer a teoria, mas fazer o casamento com a prática é primordial. Você vai ver, professor de matemática que está nos assistindo, como o resultado vai ser positivo quando você começar a trazer a prática para a sala de aula. Eu, enquanto professora de administração, estou sempre levando os meus alunos para aulas de campo. Eu passo a teoria em sala de aula, mas levo meus alunos também para as empresas, para dentro das empresas, para aprenderem na prática, para colocarem a mão na massa. Então não esqueçam dessa palavra, principalmente na matemática, para a prática, levar para a prática, fazer esse casamento perfeito da teoria com a prática. Vamos refletir um pouquinho, porque refletir é bom, não é verdade? Refletir é bom, faz a gente melhorar nossas ideias. Então você, professor de matemática da segunda licenciatura da Unifatec, como ser professor neste mundo? Vamos refletir um pouco? Não quero que vocês me respondam nada. Vocês vão responder para vocês mesmos. Reflitam, como ser professor neste mundo? E vou mais além, vou ser bem atual. Diante dessa pandemia toda que estamos enfrentando, como você está agindo? Como você que é professor está realmente conseguindo ministrar suas aulas? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Eu acredito que depois dessa aula de didática, sua mente vai melhorar, suas atitudes vão mudar e as coisas vão ficar cada vez mais claras para você. Porque você vai ver que é possível, mesmo nessa pandemia, é possível fazer o exercício da docência. Como fazer esse exercício da docência? Como você está agindo nessa pandemia
Que bom que temos a tecnologia de informação que vem para nos auxiliar, para a gente chegar na casa dos nossos alunos, para a gente levar informações boas, para a gente conseguir passar um pouco do nosso conhecimento para você que está em casa. E tudo isso graças à tecnologia da informação. Gente, como os saberes da docência podem auxiliar o professor na direção de uma atuação competente? Tudo isso é para vocês refletirem. Não quero que vocês me mandem respostas de nada em relação a esses questionamentos. Aí vem, gente, dentro da didática, dentro da educação, dentro do exercício da docência, dentro do que nós vivemos enquanto professores, esse sacerdócio, essa profissão tão linda, tão maravilhosa que a gente faz com tanto amor, vem uma palavra-chave: comprometimento. Então, qual é o comprometimento dos direitos de aprendizagem de matemática? Primeiro, pensa aqui comigo. Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento matemático, como ciência e cultura construídas pelo homem, através dos tempos, em resposta a necessidades concretas e a desafios próprios dessa construção. Desenvolver um espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto de situações problemas, produzindo registros próprios e buscando diferentes estratégias de solução. Gente, vamos desenvolver esse pensamento dos nossos alunos críticos, investigativo, criativo. Vamos fazer com que os nossos alunos voltem a pensar, voltem a realmente a refletir. Mais uma vez, vamos fazer com que os nossos alunos voltem a agir como filósofos, sempre refletindo, sempre pensando antes de agir. Temos também, minha gente, como comprometimento dos direitos de aprendizagem da matemática, fazer uso do cálculo mental, exato e de estimativas. Utilizar as tecnologias da informação e comunicação, potencializando sua aplicação em diferentes situações. Vamos também tentar, vocês da matemática, tentar tirar dos seus alunos a calculadora, tá bom? Vamos voltar a fazer com que os nossos alunos raciocinem, pensem, reflitam. Eles são capazes, nós temos que mostrar que eles têm capacidade para isso. Então vamos instigar o nosso aluno a pensar. Gente, falando um pouco de alfabetização e letramento em matemática, a gente vem com esse pensamento aqui, que o conhecimento matemático ele faz sentido quando os alunos se deparam com situações desafiadoras e desenvolvem estratégias para solucioná-los. É outra dica que eu dou para você, que a didática vem nos ajudar. Gente, trazer sempre situações, problemas, algo lá de fora que acontece, trazer para o seu aluno, para ele realmente imaginar que está naquela situação, problema, e tentar solucionar. Ou seja, são situações desafiadoras e que eles vão desenvolver estratégias para solucioná-lo. Tudo isso fará com que ele pense, ele não fique só naquela de pesquisar na internet, de ser bitolado a calculadora, mas que faça ele refletir, ele desenvolver realmente o raciocínio lógico. Vocês observaram que desde o início eu venho falando, vamos trazer para a prática, vamos praticar, vamos trazer para o contexto. Vocês perceberam isso, né? Que a professora Messi é bem prática. No dia a dia dela também. Ela gosta da praticidade. Então, trazendo para aulas de matemática, eu já quero que vocês coloquem também a mão na massa, que vocês realmente coloquem em prática essa prática que eu venho falando, que tem que ter nas aulas, não somente de matemática, mas em todas as outras disciplinas. Eu apresento aqui para vocês uma situação problema, em que você, professor de matemática que está aí me assistindo, vai raciocinar
raciocinar e vai conseguir responder a essa situação, problema. É algo, minha gente, que vocês até já podem ter passado no dia a dia de você que já é professor, já está atuando, já está em sala de aula. Você pode até já ter passado por isso aqui e de repente, professora, eu já passei por isso, então eu sei responder. Eu não passei por isso, mas eu sei como solucionar. E quem sabe se de repente você não passa por essa situação, problema aí. Aí você vai lembrar da professora Mércia, ela passou essa situação, problema para a gente e a gente conseguiu resolver. Então, nós vamos tirar de letra. Então, vamos aqui acompanhar o meu raciocínio e você vai responder, vai resolver essa situação, problema e vai mandar para mim, tá bom? Lá na plataforma. Então, é o seguinte, numa escola qualquer deste país, um professor de matemática é chamado para substituir um outro que se afastará por motivos de saúde. No primeiro dia de aula, o professor efetivo acompanha o substituto para apresentá-lo aos alunos. Na primeira aula, explica a matéria na lousa, dá o exemplo e pede aos alunos para copiarem. Dá então exercício sobre o assunto e pede aos alunos que o resolvam e entreguem numa folha. Os que fizerem e entregarem na próxima aula e sempre fizerem desta forma estarão dispensados da prova. Parte para a segunda aula, onde procede da mesma forma. Se despede e deixa as últimas aulas com o professor substituto. Antes empresta a ele um livro. Fosse você que está em casa, que está assistindo nossa aula, se fosse você, esse professor substituto, que atitudes você tomaria a partir do momento que assumisse as aulas? Tá aí, situação, problema. Joguei a bola para você. E aí, você já passou por alguma situação parecida? Como você responderia? Como você agiria? Tá aí para você analisar, tá aí para você refletir e responder. E mandar para mim na plataforma. Mas não fica só por aqui não. Eu tenho também outros presentinhos para vocês, uns estudos de casos, que eu também quero instigar você a raciocinar, a pensar e a responder esses estudos de casos aqui. Que também quero que você me mande a resposta. Vamos lá? O primeiro estudo de caso. A escola recebe a seguinte demanda. Uma criança de 6 anos com TDAH. Que é isso, professora? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, que providências a gestão da escola deverá tomar para receber essa criança? E o professor, como deverá conduzir as aulas? Lembrando que as aulas são de matemática. Então você, como professor, como conduziria as aulas para que essa criança tenha uma aprendizagem significativa dos conteúdos? Eu convido você a responder, a analisar com calma, friamente esse estudo de caso e mandar para a plataforma a resposta. Pronto, vimos aí um estudo de caso em que a criança tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas vamos lá ao segundo estudo de caso. A escola recebe a seguinte demanda: uma criança de 8 anos cadeirante. Que providências a gestão da escola deverá tomar para receber essa criança, de modo a atender às suas necessidades especiais e ela possa desenvolver as atividades do mesmo modo que as outras crianças? Tá vendo? Outra situação. Uma criança cadeirante. Lembrando que as aulas são de matemática. Como vocês resolveriam? E o terceiro estudo de caso. A escola recebe a seguinte demanda: uma criança de 5 anos com autismo. Olha aí, autismo.
que providências a gestão da escola deverá tomar para receber esta criança, visando o desenvolvimento da mesma? E na sala de aula, que atividades poderão ser desenvolvidas para a aprendizagem e o desenvolvimento da mesma? Cabe a você refletir, imaginar e responder. E o último estudo de caso, o quarto, a escola recebe a seguinte demanda: uma criança de 8 anos com surdez. Que providências a gestão da escola deverá tomar para atender às necessidades desta criança e promover a sua integração com o grupo? Gente, está aí os 4 estudos de casos em que você, professor de matemática, do curso de matemática, segundo licenciatura da Unifatec, vai responder. Quem sabe até alguns de vocês possam dizer: professora, eu tenho um aluno assim, a gente age dessa forma. Então, eu quero que você pense, repense e procure soluções para esses estudos de casa, bem como peço também que vocês resolvam aquela situação, problema. Ou seja, falamos tanto de prática, falamos tanto de teoria e prática, o casamento perfeito, dá até um filme, né? Teoria e prática, o casamento perfeito. Tô brincando, gente. Mas assim, olha que legal. Trouxe a teoria da didática e ao mesmo tempo estou trazendo essas demandas aqui para que vocês possam colocar a mão na massa, para que você possa realmente responder e ver que, unindo a teoria com a prática, as coisas melhoram, clareiam. Então você, como aluno, está vendo que é bem vantajoso trabalhar teoria e prática. Então faz isso também com o seu aluno. Leva a prática sempre, leva a teoria, claro, é lógico, mas faz realmente esse casamento com a prática, que você vai ver como é interessante, como vai clarear as ideias deles, com o objetivo que é a aprendizagem do aluno vai acontecer. Então, gente, agora vamos falar um pouco de alfabetização e letramento em matemática, que vem para quê? Para desenvolver habilidades básicas de leitura, de escrita, de argumentação, de resolução de situações envolvendo pensamento numérico, métrico, geométrico e o relacionado ao tratamento da informação. Gente, falamos muito de teoria, da prática, de que a didática ela nos mostra essas ferramentas com a criatividade que eu quero que fique na mente de vocês, principalmente você da matemática, tem que ter muita criatividade, porque por ser uma disciplina exata, realmente, vocês vão ter que ter um jogo de cintura a mais para se chegar ao resultado e ele consiga compreender a sua mensagem. Então, assim, outra dica que eu dou e que a didática defende também são as dinâmicas grupais, gente. As dinâmicas grupais são tão interessantes que ela é uma disciplina de alguns cursos. Por exemplo, do curso de administração. Está lá na grade curricular do curso de administração. Então, vale a pena também e é cabível que vocês apresentem muitas dinâmicas para os alunos de vocês. As dinâmicas grupais, elas têm como objetivo facilitar também o ensino, facilitar a aprendizagem. Por quê? Porque as dinâmicas grupais é o ensaio da realidade. É você trazer algo lá de fora e trazer para a sala de aula para saber realmente como o seu aluno vai lidar. Então, na matemática, vai facilitar muito a aprendizagem do seu aluno. Espero, minha gente, que vocês tenham realmente gostado da aula, tenham compreendido vossa mensagem. Mais uma vez, quero aqui agradecer a atenção, agradecer realmente a Deus, primeiramente, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Espero que tenha contribuído. Já quero informá-los que lá na plataforma já estão os exercícios e o material de estudo.
Mas para finalizar de vez mesmo, né, a gente tem um ditado aqui que diz que a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Vocês já entenderam isso, né? Esse ditado. E quer dizer o quê? Que eu tenho que realmente falar qual foi a fonte, de onde foram tirados esses slides, de onde a professora Messia realmente trouxe todo esse material tão enriquecedor. Então as referências, minha gente, vêm de Cunha, Ferreira, Jonaerte, Libânio e Oliveira. Então, as referências bibliográficas vêm desses autores aqui. Mais uma vez, agradecer a atenção de vocês, parabenizar por vocês estarem em uma instituição tão séria, tão comprometida com a educação, que é a Unifatec. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, espero ter facilitado a vida de vocês, que vocês vejam na didática uma disciplina que vem realmente para facilitar a sua aula, trazer ferramentas, abrir sua mente para coisas novas. Que você realmente tenha captado o que nós propomos trazer para você. Me despeço aqui, deixando mais uma vez um alerta. Todo mundo já está até meio cansado de ouvir tanta coisa sobre a Covid, sobre essa pandemia. Mas mais uma vez, a professora Messia, a Unifatec, vem aqui pedir que nós possamos realmente fazer a nossa parte. Usar álcool em gel, lavar bem as mãos, usar máscara, respeitar realmente o que a OMS vem nos propor, que é o distanciamento social. Esse isolamento, só saia de casa realmente se for preciso. Então fique em casa, se puder, fique em casa. Aguardo vocês na plataforma. Aguardo vocês nas próximas aulas. Deus abençoe vocês grandemente, as famílias de vocês. Desejo toda a felicidade do mundo, tanto na vida pessoal de vocês quanto profissional. E nós da Unifatec estamos aqui para facilitar a sua vida, para lhe ajudar a crescer mais e mais. Grande abraço da professora Messia. Fiquem com Deus e até a próxima aula.